Saudações a todos que estão assistindo esse fórum virtual denominado Impacto do Novo Normal na Educação. Quero inicialmente agradecer ao João Roberto Alves pelo convite. Quero agradecer ao Sérgio Henrique por todo o apoio técnico e logístico que ele dá para apresentações dessa natureza. E vamos, então, tratar do nosso assunto, né? Eu sou o professor Daniel Pinheiro Hernandes, eu sou médico, sou professor universitário, e dentro desse novo normal, que pelo título que vocês estão vendo aí tem é o contrário, né? Quer dizer, é um normal meio anormal em certos aspectos, né? E nós vamos demorar muito para chegar numa situação parecida com essa que nós estamos desejando tanto, né? Eu vou abordar um pouco aqui questões que envolvem as precauções a serem adotadas neste novo normal. Eu quero dizer para vocês que eu não vou falar nada que vocês já não tenham ouvido, né? Eu só preciso enfatizar uma série de questões que precisam ser passadas e repassadas, pisadas e repisadas. Nós, como profissionais da área de educação, precisamos estar muito atentos, e de outras áreas também, né? Mas a gente precisa estar muito atento a um monte de coisas, né? E eu pretendo abordar isso rapidamente com vocês. Bom, o que é esse novo normal? Esse novo normal a gente pode definir, eu procurei uma série de definições, existem umas que são muito complexas, né? Eu prefiro falar desse jeito aqui, né? O novo normal é um estado que se instala após uma crise, né? Então, eu posso ter crises pequenas e posso ter crises colossais, mundiais, globais, como essa que nós estamos vivendo, né? Então, no caso atual, no caso dessa pandemia, que é uma coisa assustadora, né? Esse novo normal significa chegar a uma condição que assegure para as pessoas proteção, entre outras coisas, né? Mas que assegure proteção, segurança, sobrevivência e, consequentemente, a continuidade das pessoas. A gente pode dizer sobre determinados aspectos, nós estamos cuidando da continuidade da espécie humana, né? Porque as coisas estão em determinados lugares em patamares nunca imaginados, né? Então, eu queria recordar aqui com vocês alguns pontos, né, que são importantes que a gente aborde nessa questão. O primeiro é que nós estamos naquilo que se chama de segunda onda, né? Algumas pessoas, alguns especialistas têm usado a expressão uma nova agudização, porque já houve uma primeira no início, etc. A grande verdade é que nós estamos com o número de casos crescendo assustadoramente no mundo, não podia ser diferente no Brasil, né? Então está acontecendo aqui no Brasil, e essa segunda onda ela veio por conta de uma série de questões que foram sendo ocasionadas a partir, principalmente, de setembro, outubro do ano passado para cá, né? Então, existem vários aspectos, né? O pessoal, tem gente que fala das eleições, né? Tem gente que fala das festas de final de ano, né? Mas tem um conjunto de fatores que acabou chegando, fazendo essa segunda onda, né? Eu estou falando aqui de eleições, evidentemente, e outras questões próprias aqui do nosso Brasil, né? Esses são os números de hoje, né? São números que eu coletei no dia de hoje, dia 18, às 14h43. Nós temos aí 8.488.099 casos, e o número de mortes no Brasil está em 209.847. É muito caso e é muita morte, né? Se nós pensarmos
em termos de população, isso aí é como se a população de uma cidade inteira tivesse desaparecido, né? Uma outra questão claramente preocupante foi o afrouxamento das medidas coletivas, né? As pessoas começaram a ficar cansadas, houve aquela questão do comércio, né? Muita gente começou a ficar preocupada com a quebradeira, etc. São todas preocupações naturais e justas, né? Mas esse tipo de coisa, o afrouxamento das medidas, né, provocou, infelizmente, esse aumento de casos que nós estamos vivenciando nessa segunda onda, né? As festas de final de ano estão agora, né, mostrando aquilo que os especialistas diziam, né? Os especialistas diziam que se as pessoas fossem realmente fazer reuniões, festas, etc., de final de ano, de Natal, etc., quando chegasse no meio de janeiro, nós íamos ter um número muito grande de casos, um aumento de casos. E isso, infelizmente, se confirmou, está se confirmando, né, de uma maneira assustadora. Vejam a situação de Manaus, né, uma situação caótica sob todos os aspectos, né, uma situação em que está faltando oxigênio, vejam só. E um detalhe importante é que a situação de Manaus, ela pode, ao longo do tempo, ela pode se multiplicar ou ela pode se refletir em outros lugares do país, né? Então, pode aumentar o número de casos assustadoramente e romper o sistema de saúde em outros lugares, pode faltar oxigênio em outros lugares. Essas coisas são coisas muito importantes, né? Então, nós estamos, pelo que a gente está falando aqui, nós estamos muito longe do tal novo normal que as pessoas imaginavam que no final do ano nós já teríamos atingido, né? E ontem, né, houve a primeira vacinação aqui no Brasil, começaram as vacinações agora e elas vão continuar, né? Só que tem o seguinte, nós estamos agora com uma quantidade de vacinas ainda muito pequena, né? Então, a gente tem que pensar que esse novo normal não depende só da vacinação, né? Eu estou ouvindo as pessoas falarem porque a vacinação vai começar, etc. Não é para relaxar, né? Não é para deixar de tomar os cuidados, né? A vacinação vai ser fundamental. Eu vou explicar algumas coisas aqui rapidamente sobre ela, né? Mas nós não podemos abandonar o que a gente já vinha fazendo, né? E quais são as dificuldades que a gente encontra, né? O que estavam aí à baila o tempo todo, né? Primeiro, o negacionismo, né? O negacionismo de vários políticos, de várias pessoas, né? As pessoas, infelizmente, tornaram as coisas, inclusive, muito, muito envolvidas pela política, né? E aquilo que as pessoas diziam que não era uma grande coisa se transformou num rolo compressor, matando gente pra caramba, não só no Brasil, como no mundo todo. Uma outra questão foi o choque de interesses, né? Havia a questão da preocupação evidente com a saúde, mas aí começou a acontecer a questão lá do pessoal que queria abrir comércio, o pessoal que queria fazer festa. Então, tem uma série de choques de interesses que não foram producentes, né? As pessoas deviam ter pensado primeiramente na saúde, inclusive nas medidas que foram tomadas para evitar contato, essas coisas todas, mas aí em muitos lugares a política falou mais alto, né? A gente vê lá no Amazonas que isso aconteceu, por exemplo, e deu no que deu, né? Uma outra coisa foi a interpretação dos mais jovens, né? Foi falado muito essa questão de que acima de 60 anos é que as pessoas vão ter problema, o número de casos graves será maior, o número de mortes vai ser maior. Então, o pessoal mais jovem, né, ficou daquele jeito, não vai acontecer nada comigo, eu não tenho que me preocupar, né? Só que ele tem que se preocupar sim, porque ele pode até nem ter a doença,
mas pode transmitir a doença, né? Ele pode ser um portador dessa doença, né? A gente sabe muito pouco ainda, apesar desse ano todo, agora em março, nós vamos fazer um ano nessa luta aí, né? A gente pode chegar à conclusão que muitas coisas a gente ainda não sabe mesmo, né? E, infelizmente, esses dias eu vi uma menina falando, ela estava sendo entrevistada na praia, porque eu preciso espairecer, eu preciso disso, preciso daquilo, né? E ela falou, não, eu também já tive Covid, como se essas coisas fossem avais para as pessoas fazerem festas, e haja festa nesse país todo acontecendo agora, né? E haja transmissão acontecendo, porque é uma coisa em consequência da outra, né? Uma outra questão é a falta de empatia, né? As pessoas, infelizmente, a gente está vendo muita gente preocupada com ela, né? Com o que ela quer fazer, e tem muita gente que não está dando a mínima para as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero fazer uma festa, eu quero participar de uma festa, então a pessoa entra numa dessas festas em que as pessoas não estão usando máscara, não estão tomando cuidado nenhum, né? E depois ele pode transmitir isso para a família, né? Eu vi também uma outra entrevista aí de uma família que resolveu se reunir no Ano Novo e depois 11 pessoas dessa família tiveram testagem positiva, né? Quer dizer, não precisava isso, né? E uma outra coisa também é que a gente vê as pessoas saindo sem a menor necessidade, né? Porque fica aquela justificativa de não, eu tenho que sair, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso ver gente e tal, né? Quer dizer, essa despreocupação, né? Eu me preocupo comigo e não me preocupo com os outros, né? O uso errado de máscara, essas coisas, ou não uso de máscara, tudo isso representa uma enorme falta de empatia, né? Outra questão é a falta de vontade política, né? A gente vê a confusão que se formou em torno desse negócio de vacina, a competição. O Ministério diz uma coisa, o governo X fala outra, o governo Y fala Z. Quer dizer, uma enorme confusão. Nada disso precisava estar acontecendo, né? O Brasil tem um programa nacional de imunizações que é um exemplo para o mundo inteiro, né? E agora a gente fica aí quase com o pires na mão, vendo coisas desse tipo acontecerem porque a gente não se preparou direito, né? Porque as pessoas quiseram defender pontos de vista políticos e coisas dessa natureza. E no rastro dessa falta de vontade política vem também a falta de exemplos, né? Pessoas de grande influência na vida dos brasileiros disseram coisas, formularam hipóteses e coisas desse tipo, né, que influenciaram muita gente. Porque então é só uma gripe, eu não vou ter problemas, ou coisas dessa natureza, né? Quer dizer, a falta de exemplos é uma coisa muito importante. E aí eu lembro, né, que nós, educadores, temos que dar exemplo, né? Isso é um detalhe muito importante. Os jovens que estão nos vendo precisam dos exemplos que nós temos que dar. Uma outra questão é a defesa de tratamentos precoces, que o pessoal da Anvisa falou insistentemente nisso, né? Que não há nenhum tratamento precoce cientificamente comprovado, né? Então, muita gente foi nessa onda e isso atrapalha para caramba e atrapalhou para caramba. E as campanhas contra as vacinas, né? Que elas sempre existiram, né? Só que agora, por conta da falta de vontade política, por conta da posição política de um grupo de pessoas, por causa da falta de exemplos, etc. e tal, essas campanhas ganharam vulto. Muita gente dizendo que não ia se vacinar ou que tem medo de se vacinar, porque a eficácia de uma vacina, a eficácia de outra, isso está sendo exaustivamente mencionado, falado pelos meios de comunicação,
né, e só fica batendo na tecla de não vacinar as pessoas que realmente estão num outro mundo, né, porque o nosso mundo aqui é um mundo em que a única possibilidade de a gente sair disso é através de vacina. Sem vacina, o que acontece? Né? Sem vacina, ocorre a formação de susceptíveis, as formações, né? Formação de portadores, né? Porque as pessoas não estão vacinadas, não têm imunidade e vão transmitir, né? E aí nós temos a propagação da doença. Essa propagação vai seguir dois caminhos, né? Ela vai se propagar para quem também não quis se vacinar ou para quem não vacinou a si ou a terceiros, membros de família, por exemplo, né? Aí está a responsabilidade da família nisso aí. E também vai se propagar para quem não pode, né? Para quem não pôde se vacinar, ou não está na faixa etária, ou tem alguma deficiência imunológica, ou estava num daqueles grupos que ainda estão sendo estudados, como é o caso das grávidas, etc., né? Então, a população fica mais exposta, né? Com vacina, o que acontece? Com vacina, a população fica protegida, né? Essa proteção ela vai seguir o caminho do controle da disseminação de doenças, ou dessa doença que nós estamos vendo, né? E vai dar proteção a quem ainda não se vacinou. Em outras palavras, quando a gente começa a vacinar a população, as pessoas que não se vacinaram também vão ainda, né, ou que não puderem se vacinar por uma questão imunológica ou algo assim, elas também, de alguma forma, vão acabar ficando protegidas. É claro que todo mundo tem que se vacinar, né, mas existe um grupo de pessoas que, por não poder se vacinar, acaba se beneficiando também, né? Então, aí vai acontecer o chamado efeito manada, que é a imunidade de grupo. Para ilustrar isso aqui para vocês, eu trouxe esse quadrinho aqui, ó, que eu achei na internet, está aí a fonte embaixo, né? Vocês estão vendo aí o primeiro quadrinho lá, o percentual vacinado de 0%, olha o grau de contaminação em vermelho, né? Se eu pego agora e tenho um percentual de pessoas vacinadas, isso aí não tem nada a ver com a eficácia da vacina, isso é outra coisa. Percentual, né? Quer dizer, eu tenho 100 mil pessoas e vacinei 25% delas. Né? Vocês estão vendo que já começa a aparecer uns buracos brancos, né? Caracterizando uma maior dificuldade da coisa se propagar. No terceiro quadrinho ali, com um percentual de vacinados de 50%, os espaços ficam maiores, ó. Embaixo, com 75%, vejam os vermelhos, como eles já estão muito mais distantes uns dos outros. Com 90%, olha a quantidade de vermelhos que existe. E aqui, com uma proporção maior ainda de vacinados, olha só a quantidade nesse ponto aqui, né, a gente vê a quantidade de infecções que estão acontecendo. Quer dizer, isso demonstra, esse quadro aqui de baixo, né, demonstra o que é a tal da imunidade, a proteção de manada, né, ou a imunidade de manada, etc. e tal, a imunidade coletiva, né? Isso só se consegue com a vacinação. Então, muita gente falou, não, porque se muita gente pegar a doença, depois as pessoas ficam imunes. Não é assim que se consegue imunidade de manada, né? A proteção, a chamada imunidade de manada que as pessoas têm falado aí, né? E com relação à questão da vacina, nós ainda temos que dizer o seguinte, né? A vacinação será por grupos prioritários, né? Pela pouca quantidade inicial das vacinas, nós teremos grupos prioritários dentro dos grupos prioritários, né? Por exemplo, dentro da área de saúde, né? Todas as pessoas da área de saúde estão num grupo prioritário. Agora, dentro desse grupo,
estão aqueles que estão efetivamente lutando contra o Covid na linha de frente, por exemplo, né? Então, nós vamos ter uma demora, né, para que toda essa população que é necessária vacinar seja efetivamente vacinada com as 2 doses, que é outra coisa importante, né? A cobertura necessária estabelecida, né, pelos cientistas está em torno de 70% a 80% da população. Então, para a gente ter uma proteção que seja efetiva para toda a população, a gente tem que ter vacinado 70% a 80% da população, né? A quantidade que nós temos de vacina ainda é uma quantidade pequena, né? É claro que isso, com o passar do tempo, né, com os nossos laboratórios produzindo, isso vai ser gradativamente aumentado, mas a quantidade ainda é uma quantidade pequena, né? E a gente tem que prestar atenção nisso também. E, finalmente, o tempo para a gente atingir aquela cobertura de 70% a 80% da população, em função da quantidade de vacinas que serão produzidas e coisas dessa natureza, esse tempo deve durar, de acordo com essa produção, distribuição, etc., né? Deve durar de 6 meses a 1 ano, né? Ou seja, nós vamos ficar, durante este ano de 2021, ainda convivendo com questões relativas à seriedade da pandemia. Então, as precauções, né, por isso que eu falei no início que, na realidade, eu não vou trazer nada de muito novo. Eu só quero chamar a atenção, né, para que as precauções elas deverão ser aplicadas provavelmente, possivelmente, durante todo esse ano, né? E a gente tem que torcer para que tudo corra bem, para que esse prazo não seja ainda um prazo mais dilatado ainda, né? Então, dentre as precauções, estão coisas que todo mundo está cansado de saber, né? Usar corretamente a máscara. Tomou a vacina, não importa, vai usar máscara. Já teve Covid, não importa, vai usar máscara. Todas as pessoas precisam usar máscara de forma correta. E usar máscara de forma correta significa que a máscara vai cobrir o nariz e a boca. A gente tem visto pessoas com a máscara aqui embaixo, sem cobrir o nariz. Isso não adianta nada. Pessoas que estão com a máscara no queixo, ou com a máscara pendurada na orelha, ou com a máscara na mão, isso não resolve absolutamente nada, né? E uma outra coisa que a gente tem visto também é a pessoa usando a máscara, mas coçando, pondo a mão na máscara, depois passando a mão na testa, passando a mão nos olhos. Isso também não é para fazer, né? Então, essas precauções incluem coisas que são muito simples. É muito simples. Usar máscara é uma coisa que as pessoas diziam que era desconfortável. Eu acho que hoje, pelo tempo que nós estamos nessa situação, acho que todo mundo já acostumou a usar máscara, né? E isso é um ponto fundamental. Outra coisa é a higiene constante das mãos, né? Isso precisa acontecer. Então, você saiu de casa, voltou, tem que lavar a mão com água e sabão, tem que usar o álcool gel, que é outra questão importante, né? Não pode esquecer disso, não pode deixar de fazer isso. As crianças precisam se habituar a fazerem esse tipo de coisa com a máxima frequência possível, né? Elas precisam entender a importância dessa higiene das mãos, né? Porque a gente está muito acostumado a levar a mão ao nariz, levar a mão ao olho, levar a mão à boca,
e nesse movimento a gente pode levar o vírus e se contaminar, né? Uma outra questão importante é o distanciamento social. Não adianta, né? E muita gente fala, porque eu estou com saudade. Eu também estou com saudade dos meus parentes, né? Faz um ano que eu não vejo a minha mãe, por exemplo, que mora em São Paulo, né? Eu falo com a minha família, com a minha mãe, vários dias por semana pela internet, né? Mas a gente não se encontrou fisicamente justamente por causa disso, né? Eu posso, no meu deslocamento de Teresópolis para São Paulo, eu posso me contaminar e levar a contaminação para frente, né? E aí vocês vão falar, mas isso é medo. É medo, sim, né? Eu tenho muito medo, né? Eu acho que as pessoas deviam ter medo também, né? Porque é uma situação extremamente complexa essa que nós estamos vivendo. A gente não tem dúvida disso, né? Mas o distanciamento social é uma coisa que ajuda muito, né? E a gente tem visto, por exemplo, que nas escadas rolantes existe marcação para as pessoas seguirem, e elas se embolam todas ali, né? Quer dizer, tem gente que faz questão de não cumprir as regras, né? O elevador está dizendo lá 2 pessoas de cada vez, tem a marquinha no chão para as pessoas ficarem, mas aí entram 4 porque o cara quer discordar da regra e coisas dessa natureza, né? A gente deve evitar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de aglomeração. Então, essas festas que a gente está vendo o pessoal fazer, essa montoeira de gente nas praias, né? Essas reuniões que todo mundo está fazendo, isso está sendo uma forma de disseminação do vírus, né? Porque entra aquela história, por exemplo, muito jovem não vai ter nem sintoma, mas ele pode transmitir se ele ficar dando bobeira. Então, as precauções, elas não têm nada de novo, né? Aliás, isso que nós estamos falando já valia para a gripe espanhola um século atrás, né? Então, usar máscara, nós vamos ter que usar higiene das mãos, uso de álcool gel, distanciamento social, evitar qualquer tipo de aglomeração, né? Tomar cuidado com essas questões. Não, porque eu preciso... eu tenho que pensar na parte econômica. Sem vida não há economia. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar muito, né? E, por último, a questão de vacinar, né? Nós temos que nos vacinar. Nós temos, por enquanto, 2 boas vacinas. Certamente chegarão outras, né? Foram avaliadas ontem pela Anvisa. Eu acompanhei a reunião toda, né? Foram pessoas extremamente sérias, né, que falaram durante muito tempo e deram o seu aval, né? A Anvisa é uma instituição muito séria e, da mesma maneira como essas 2 vacinas passaram por esse crivo, outras deverão passar, de tal maneira, né, que nós devemos nos preocupar com a nossa vacinação. Quando chegar o nosso grupo, quando chegar a nossa vez de vacinar, nós devemos defender a vacinação, lembrar que a única maneira da gente conseguir essa imunidade de manada, essa proteção de manada, né, ou essa proteção coletiva, é através de vacinação, não há outro jeito, né? E que essas medidas são medidas que nos tornam mais protegidos contra o coronavírus, né? Nós vimos ontem, por exemplo, locais onde salas de aula, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Salas de aula em que os alunos acabaram não fazendo a prova porque tinha muita gente num lugar só. Essas coisas não podem acontecer, né? Quer dizer, muita gente num lugar só, né? Se vai fazer prova depois ou não é uma questão outra, né? Mas não pode ter gente ali, ainda mais se essa pessoa vai ficar muito tempo no mesmo lugar, né?
Tem que ver se os lugares são ventilados, é outra questão importante, né? Tem que haver ventilação. Então, são uso de máscara, higiene das mãos, uso de álcool gel, distanciamento social, evitar aglomeração e a vacinação, ir vacinar, se a gente for pensar bem, quando tiver a vacina, vai ser uma coisa muito simples de fazer, né? É só ir ao posto e vacinar, né? E as outras questões também igualmente são assim. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O nosso novo normal vai chegar se essas medidas, mais a vacinação, acontecer de forma realmente efetiva. E isso vai depender, em grande parte, de cada um de nós, né? Isso é uma questão de exemplo, isso é uma questão de cidadania, isso é uma questão de defesa da vida de cada um de nós. Tá? Bom, gente, é o que eu preparei para falar para vocês nesse tempo curto que a gente dispõe, nesse fórum, mas é um tempo muito importante. Então, eu espero ter trazido alguma coisa para vocês refletirem a respeito dessas precauções para um novo normal, tá? E agradeço, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima vez. Agradeço novamente ao João Roberto Alves e ao Sérgio Henrique pelo apoio logístico. Um grande abraço e até a próxima.